Muito bem, está começando o segundo episódio do podcast da SG Sistemas, do Grupo SG, o SGCast. E hoje nós trouxemos aqui dois convidados super especiais. São pessoas que eu tenho uma admiração muito grande e nós já tivemos oportunidades de trabalharmos juntos, né, no âmbito profissional e também sairmos juntos aí na vida social e compartilhar do mesmo hobby. Já vou apresentar os nossos convidados, mas antes eu queria pedir para o nosso parceiro Robson Cruz aqui, que faz parte do Grupo SG, falar para nós aí sobre o que nós vamos falar hoje. Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para as empresas. Vamos falar de gestão financeira. Gestão financeira é um assunto que pode levar o empresário ao sucesso, mas também, em contrapartida, pode levar ele ao total fracasso, não é verdade? E para apresentar aqui os nossos convidados, antes falar que são excelentes pescadores, mais a Magda do que o Anders. Sempre. Mas já dei um spoiler aqui, já falei. Nossos convidados aqui são o Anderson Bassichetti, é isso? Perfeito. Show de bola. E a Magda Amaral. O Anderson, ele é consultor financeiro e estratégico, instrutor em finanças e contador. A Magda é consultora e facilitadora em finanças e gestão também, né? Instrutora de gestão financeira e administradora de empresas. São parceiros de vida e de trabalho, ó. Eu acho que isso aí dá um episódio interessante, viu? Né? Gestão empresarial em casal. O que fazem, onde vivem, o que comem. Mas é sério, porque para muitos é um desafio isso, não é verdade? Trabalhar em casal. E até mesmo porque muitos dos nossos clientes, até por se tratarem de supermercados, são empresas familiares, né? A gente vê muitas empresas aí que trabalham conosco, lidando aí com marido e mulher. E eu vejo que é um baita desafio. Acho que vale a pena fazer um episódio sobre isso de fato, viu? Mas vamos continuar a apresentação. Ambos possuem mais de 20 anos de experiência profissional e são sócios da Consulmax, Consultores Associados, com sede em Maringá, no Paraná. Empresa com foco em consultorias e treinamentos personalizados na área de gestão financeira e empresarial. Atualmente, a Consulmax possui clientes no estado do Amazonas. Eu acho que isso é estratégico para eles, né? Afinal de contas, gostam de pescar lá no Amazonas. Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Que legal. Além disso, são pescadores muito mais do que esportivos, né? São realmente amantes da pesca. E eu sei muito bem disso. Sejam bem-vindos, Magda e Anderson. Toshi, obrigado aí pelo convite, tá bom? Legal, muito bacana estar aqui com vocês. Show de bola. Obrigado, gente. E vamos lá, vamos falar de finanças, vamos falar de pesca, vamos falar de como é que controla as finanças em casal, né? Enfim. É isso aí, isso aí. O duro é falar assim de pesca e a Magda tá do meu lado, né? Porque não tem um amigo meu que não me sacaneie por causa disso. Ó, e eu tive a oportunidade de pescar com a Magda no mesmo barco quando a gente foi viajar lá para Amazonas. A gente pescou no Rio Negro, a bordo do Amazon Lord. É isso, né? Da Amazon Lord. E a Magda me ensinou ali a trabalhar até 20, viu? A Jump Mino ali, ó. Pensa. Profissa. Muito bom. Para quem já viajou para Amazonas, para Manaus, sabe que lá a economia ela gira em torno da pesca esportiva, né? Quem já desceu no aeroporto de Manaus lá, pô, é pescador com tubo de vara, apetrecho para tudo que é lado. E a economia de lá, um dos grandes pilares é a pesca esportiva. Com certeza. Muito legal. Gente, vamos falar de gestão financeira. A Magda e o Anderson são pessoas que possuem um gabarito impecável sobre o assunto. Então eu tenho certeza que daqui vai sair muito insight bacana, muita informação valiosa que cada um de vocês que está assistindo aí vai poder utilizar no negócio. Mas vamos lá, antes de falar sobre gestão financeira, até mesmo porque vocês também trabalham em cima da gestão de maneira geral, antes de nos aprofundarmos na parte financeira, o que é gestão? Só para conceituar para a galera aí. Vamos partir do pressuposto de que gestão é assim. Toda vez que eu vou administrar um negócio, eu tenho recursos, né?
seja humanos, materiais, tecnológicos ou financeiros, né? Lógico que a gente vai falar um pouquinho mais de financeiro hoje, mas são vários recursos. E a pessoa que está administrando a empresa, ela tem que otimizar da melhor forma possível esses recursos. Então a gestão é o quê? É como eu consigo otimizar todos esses recursos que a empresa tem disponível e tirar deles o máximo, para poder fazer a empresa vender e gerar o lucro satisfatório para todo mundo. No final das contas, o que fala é o lucro, né? É o que mantém a gente de pé, né? Isso é verdade. Eu vejo que gestão é mais ou menos igual é na academia, né? Você vai na academia um dia, volta para casa, olha no espelho e o que você vê? Nada. Primeiro de tudo você faz aquele projeto, né? Projeto verão. Você vai um dia, volta para casa, olha no espelho e não vê nada. Vai no segundo, terceiro, quarto, quinto dia, volta para casa, olha no espelho e o que você vê? Nada. Aí você desiste. E eu acho que o que mais nos proporciona a continuidade é ver os resultados. Exato. Né? E tem uma coisa, né, Tocha, acrescentando nessa questão da academia, eu gosto de comparar bastante com isso também, porque quando você começa, é um esforço enorme. Porque você também não vê o resultado, mas também porque você se cansa muito mais, até você pegar o ritmo, tanto que... Sente dores no corpo, parte do corpo que você nem sabia que existia. Exato, sente dores, né? Então eu digo assim, que o esforço é muito grande, porque como você não vê o resultado, vai desanimando. Uhum. Mas com o passar do tempo que você vai vendo, né? Quer dizer, você vai sentindo o resultado. E aí tem muito próximo da gestão, porque esse sentimento de que a gestão está dando resultado é quando você vai fazendo as coisas assim, você não percebe mais, né? E aí é como dirigir também, né? Você não fica pensando para fazer, você cria um dinamismo que o resultado vem. Né? Tem uma frase muito interessante que eu acho que eu vi no seu Instagram, Magda, que você fala assim que a colheita, ela não é no dia seguinte do plantio. Então, da mesma forma como a colheita não é no dia seguinte do plantio, existe um período de cultivo, né? Na gestão é a mesma coisa. Às vezes os resultados não são imediatos. Uhum. E por não serem imediatos, na gestão as pessoas acabam interrompendo os processos. E quando se interrompe os processos, lá no final a gente não vê resultados satisfatórios. Da mesma forma como na academia. Se a gente conseguir continuar praticando, né, indo constantemente, tomando ali as metas, com certeza um dia lá na frente a gente vai olhar no espelho e falar assim, caramba, como eu mudei. Né? Da mesma forma na empresa, a gente vai olhar nosso aplicativo bancário e falar assim, caramba, será que eu estou vendendo mais? Não, você não está vendendo mais muitas vezes. A regularidade isso que você eu tô falando. A constância, exatamente. né? Eu adoro essa palavra. Não constância para mim não é intensidade, é a constância. É a constância que faz, no final das contas, a gestão de uma empresa é a constância. Sim. Porque se ele começar bem o processo, mas não acabar, perfeito. Não vai fluir o resultado esperado. Uhum. Tem uma vez eu atendendo um cliente, só eu e ele vamos saber disso, tá? Porque eu vou falar do milagre, mas não do santo, né? Boa! E uma vez a maioria dos empresários, igual falando de uma maneira geral, infelizmente, assim, os micro e pequenos empresários, eles estão muito focados na operação. Poucos estão na área tática. Deixa eu só falar sobre essa questão que a gente sempre fala. Agora você comentou, né? Enfim, mas eu sempre falo que não existe micro e pequeno empresário, existe empresário de microempresa. Isso é verdade. Porque todas elas demandam o mesmo esforço. Sim. Caramba! Aí, ó. Cara, nunca tinha pensado nisso. É porque esse pensamento, às vezes eu chego para falar de alguma coisa e falo, não, mas eu sou microempresário. Imagina, você tem que ter caixa, você tem que ter sistema, ou você tem que ter controle, você tem que fazer exatamente tudo. O que muda muitas é a vezes proporção. É o volume. Isso que eu falo. É o volume de uma empresa maior para menor. Mas os processos são iguais. Exato. Então você é empresário de uma microempresa. Quem é pequeno aqui é a empresa ainda, não você. Né? E é isso. Assim. É o que eu ia falar mesmo? Continua lá. E aí, normalmente o empresário ele está muito na operação, pouco no tático, quase nada no estratégico. E um dia eu cheguei para um cliente meu, da área supermercadista, e falei para ele o seguinte, cara, eu preciso que você vá para o tático, para o estratégico da sua empresa. Ele falou, como é que eu faço? Ele falou, vamos combinar uma coisa.
Antes de você começar a trabalhar, você vai tirar 1 hora do seu dia para ler, para estudar e para buscar coisas diferentes para o seu negócio. Beleza. Passado uma semana, ele me mandou uma mensagem. Ô Anderson, sabe aquela 1 hora nossa? Cara, eu tô cansado de jogar paciência. Preciso de alguma coisa diferente. Falei, não, cara, continua. Passado 15 dias, ele falou, Anderson, você acredita que eu parei um dia entre uma paciência e outra? E comecei a pensar alguns detalhes, poxa, como é que eu podia fazer um marketing diferente e tal. Gente, é muito legal que assim, depois de um mês, ele não conseguia mais visualizar como que ele vivia sem aquela 1 hora. Para poder pensar em coisas para a empresa, pensar em situações que pudessem trazer coisas melhores para o negócio dele. Então, é aquilo que vocês comentaram tudo. Constância é o hábito, né? Gestão é hábito também. Você vê que legal, né? Por ele só, ele ia desistir na primeira semana. Olha como é que é. A gente tem falado aqui que, comparação com a academia, né? No começo é difícil, porque sai da nossa rotina, do nosso cotidiano. E tudo aquilo que gera de mudança, alguns assimilam de uma maneira melhor, outros nem tanto. Então, se ele não tivesse, por exemplo, seu incentivo, será que ele teria continuado a tirar essa 1 horinha por dia para fazer essa reflexão? No começo, ele jogava paciência, vamos dizer assim, né? Entre aspas, assim. Então, ele não dava muita importância. E no final do processo curto, não foi longo, 1 mês, ele já não se via como é que ele ia conseguir gestionar a sua empresa sem essa hora onde ele poderia pensar em algo melhor para a sua empresa. Então, a regularidade, a constância fez com que ele se habituasse a isso. Eu tenho certeza que ele não consegue mais trabalhar sem parar essa hora, hoje pode ser 1, 2, eu não sei, sem fazer essa análise. Sim, isso é bacana. E na verdade, assim, a nossa história de empreendedorismo no Brasil é que a maior parte dos empreendedores, eles empreendem em algo que eles sabem fazer ou por necessidade. Então, assim, começa pela necessidade. Então, se vem a necessidade, ele pensa, o que eu sei fazer? Então, ele começa por aquilo que ele sabe fazer. Qual que é a dificuldade, por exemplo, desse empreendedor até de tirar essa 1 hora? É para fazer alguma coisa que ele nem sabe fazer. E aí sai daquela zona de conforto. Então, é muito mais fácil eu ficar limpando uma prateleira, talvez, do supermercado, olhando o produto no estoque, ou fazendo coisas que que manualmente me ocupam, do que sentar para fazer alguma coisa que eu não tenho ainda habilidade para fazer. Nossa, olha só, os exemplos vão ser de supermercado também, você acredita, né? Mas um dia eu estava atendendo um projeto, inclusive do Sebrae, e eu estava atendendo um empresário na área de supermercado, e um dia eu fui atender ele, e ele estava literalmente repondo prateleira. E aí eu olhei para ele e falei assim, olha, mas a gente combinou, tá? Anderson, mas eu estou sem tempo. Eu falei, cara, aí eu não resisti, né? Sabe assim, tudo tem seu limite, né? Cheguei, então, senhor, quanto que você ganha? Não, como assim, Anderson? Não, cara, fala para mim quanto que você ganha. E aí ele falou lá o valor que ele ganhava, que não era um valor baixo. Uhum. Eu falei, olha, não queria dizer não, hein? Mas você é o repositor mais caro que eu conheço da história de um supermercado. Nossa, o cara ficou muito bravo. Mas era verdade. Ou seja, o cara ganhava um salário para ser repositor do próprio negócio dele, em vez de ser gestor da empresa dele. Exatamente. E pegando esse gancho, né, falamos sobre um conceito amplo de gestão, e se a gente mergulhar na gestão financeira, como que a gente pode definir isso aí? A gestão financeira, da mesma maneira assim, que o Anderson comentou, né, que gerir da melhor forma todos os recursos, né, a gestão financeira ela se afunila para gerir da melhor forma os recursos financeiros. Desde o controle até a melhor forma de você tomar uma decisão, de você analisar realmente uma informação e aí sim você tomar uma decisão. Muitos empreendedores acabam parando na fase do controle. Às vezes começa a fazer um caixa, por exemplo, estou fazendo gestão financeira. Fazer controle não é gestão. Fazer controle é fazer uma anotação. Quando você não sabe o que você faz com aquela anotação, você com o passar do tempo deixa de fazer, porque ela não faz sentido para você. Então muitos confundem gestão com confiança. Não, é a minha esposa, é meu marido que faz, é meu filho, não preciso fazer gestão financeira. Mas confiar é uma coisa, conferir é outra. Então a gestão financeira é o quê? A melhor forma de usar os seus recursos financeiros, tomando a melhor decisão.
Então ela começa no controle, ela passa pela boa informação para daí sim ela chegar na gestão, que é o que eu faço então com os meus recursos da melhor maneira, para daí chegar no lucro, né? Que o objetivo principal muitas vezes é assim, chegar no lucro, né, dentro do negócio. Se você pensar dentro de um conceito muito usado, é assim, que fala muito na administração, né? Quem não mede, não gerencia. Então, se eu não tenho um parâmetro, uma medição, se eu não tenho controle, se eu não tenho base de dados que me ajudem a olhar esses dados e me dar um insight, me dar algum tipo de informação que me diga, olha, que decisão que eu vou tomar e qual é mais assertiva ou a menos errada, vamos colocar assim, né? Usando esse jargão, né? o menos ruim. Qual que vai ser a decisão correta a ser tomada? Sem informação, gente. É o ditado, né? Se eu não sei onde eu estou, como que eu vou saber onde eu quero chegar? Se eu não sei onde eu estou e como eu estou, como é que eu posso saber que eu quero chegar ali? Se eu não sei como eu estou hoje, qual que é o processo que eu tenho? Não sei, porque eu não sei o que eu estou, como é que eu vou... É bem aquele ditado, se você não sabe onde está, você não consegue visualizar onde você vai chegar. E hoje tem muitas ferramentas que nos possibilitam isso, né? Eu acho que, assim, ferramentas de análise de dados, BI, né? No próprio software da SG, né? Nós temos muitas ferramentas que nos possibilitam. O Robson vai saber falar muito bem disso, né? Ele tem formação na área, mas existem ferramentas que realmente nos possibilitam trabalhar de forma estratégica, né? Com inteligência, analisando dados e sendo mais assertivos. Eu acho que isso é um intuito. Parte hoje da gestão, não só financeira como gestão num todo, parte muito da tecnologia. Então, quem está vocês já trabalham mais de 20 anos aí, quanto evoluiu a gestão financeira em questão de tecnologia, meios, hoje a busca é mais rápida do que antigamente, né? O conhecimento a gente está na palma da mão mesmo, então o conhecimento está aqui, geração de conteúdos, então a tecnologia tem tudo a ver com a gestão completa. Hoje o nosso mundo ele é tecnológico, né? Sim. Ele não tem como a gente tirar a tecnologia do mundo hoje, a tecnologia está inserida. E tanto é que as gerações mais novas dominam o celular melhor do que eu, com certeza, melhor do que muita gente. Eu tenho meus filhos lá que eles fazem coisas no meu celular que eu falo, isso não daria para fazer. Então, a tecnologia, sistema, gestão, vem para somar como conhecimento também. Não tem como você fazer uma gestão financeira sem conhecimento, que é a parte que a Magda falou, que você tem que destinar um tempo. Então, o primeiro passo é reunir informações e depois eu tenho que ter o quê? Conhecimento para fazer o quê? Com esse monte de informação que eu tenho aqui agora, com todas essas informações, o que eu faço com elas? E isso não, vamos dizer assim, não nasce, não vem por osmose. Aí eu falo assim, que você tem que sentar, ou pelo celular, ou pelo papel, você tem que buscar o conhecimento para saber onde vai chegar. Um detalhe bem importante quando a gente fala de software, né? Por exemplo, eu não consigo visualizar. Hoje você consegue fazer controles no Excel? Consegue. É limitado? É limitado. Controle de estoque, eu falo para você. Você tem mais de um produto? Não, é software. Assim, no Excel, um produto você consegue fazer. 2 para mais já não consegue mais. É impossível. Então, assim, eu sempre oriento meus clientes. Busque um software, né? Inclusive, tem clientes nossos, muitos clientes nossos no SG, né? Então, isso é legal. Agora, o que é importante dentro de uma gestão financeira é chegar numa qualidade em que atenda a necessidade do cliente. Então, uma coisa que a gente tem percebido bastante nos clientes que a gente atende, por exemplo, quando eu acho que é interessante que o empresário, mesmo de uma empresa pequena, né, igual a Magda comentou, eles estão ansiando por mais informações. Então, antigamente, eles tinham assim, qualquer coisa serve. Não, não é mais qualquer coisa serve, né? Nós já temos clientes aí, sim, maiores, que o nível de informação que o cara está exigindo da gente é uma coisa que nos deixa muito feliz. Porque, assim, é muito legal. Então, por exemplo, antigamente a gente falava assim, cara, você tem que ter um plano de contas adequado ao seu negócio. Você tem que fazer um plano de contas aderente. Você tem que ter um centro de custo aderente, né? Para quem não conhece, talvez não se familiarize muito com esses nomes, mas o que é um plano de contas? São as contas que a empresa tem. Por exemplo, a empresa paga água, luz, telefone, aluguel, contador, material de escritório, tem as fontes de receita. Então, o que a gente faz? A gente cria um plano de contas, ou seja, todas as contas que ele vai
gerar do financeiro dele durante o mês. E é legal que assim, ele comprou 2 materiais de escritório. Quanto que ele gastou somando os dois? R$100. Vai aparecer lá no final do mês. Olha, você gastou R$100 de material de escritório. Então é uma de 50 e outra de 50, por exemplo. Isso é muito bacana. No final do mês eu começo a ter essas informações. Folha de pagamento, despesas bancárias. E é bacana que isso já é algo que já está se tornando assim. Os clientes, quando nos buscam e falam, mas eu quero um plano de contas bem justinho para minha empresa. Pô, que legal. Isso é bacana. Eu gosto quando o cliente me desafia, né? E centro de custo? A gente fala assim, olha, plano de contas é o que eu gastei. O centro de custo é para quem eu gastei, ou seja, essa despesa é do setor administrativo, essa é do RH, essa é do DP, essa é da produção. E eles nos exigem isso agora. E isso não adianta, tem que ser num software. Isso é muito bacana. E aí com o advindo dos BIs, né, um Power BI, coisas que vêm para somar, caramba, você tendo uma boa base de dados no software, você tendo as portas para conectar nesse BI e trazer informação, é fantástico. Então, assim, começa a se tornar algo tão grande, tão gigante para você poder gerenciar, é muito show de bola. Assim, eu sou apaixonado por isso. Então, enfim, vai me cortando, senão eu vou falando. Não. E é justamente sobre isso que eu quero te perguntar uma coisa. Você falou desses dados, né? Falando assim, em gestão financeira, quais são os principais indicadores que a gente pode utilizar para avaliar o desempenho de uma empresa e fazer uma boa gestão financeira? Legal. Quer falar, Lourinha? Eu vou falar? Opa! Aí, ó. Então vamos lá. Nós temos que pensar o seguinte: indicador é o quê? Indicador é aquilo que mede algo com alguma outra coisa. Então, assim, o indicador ele tem que ter 2 balanças, né? Ele tem que ter uma balança, uma partida e uma contrapartida, né? Então eu vou comparar algo com alguma outra coisa. Então, como é que funciona? Eu preciso ter uma boa base de dados. Então, jamais eu consigo pensar no indicador se eu não tiver um bom DRE. Então, vamos entender DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Se a gente pegar a literatura nova, não é mais DRE, tá, pessoal? É DR só. E não é discussão de relacionamento, não, tá? É demonstração de resultado. Só de resultado. Então, imagina, trabalhar em casal e ter que fazer um DR ali. Todo mês a gente faz, literalmente. Agora a gente faz com gosto. Com gosto. Então a gente tem que ter um demonstrativo de resultado que mostra o quê? Quanto que a empresa teve de receita, quanto que ela teve de despesas e custos e qual foi o resultado final do negócio. Ou seja, me esforcei o mês inteiro. Que resultado deu? Então, eu preciso ter um DRE, preciso ter um balanço patrimonial. Só voltando no DRE rapidinho, qual que é a diferença do DRE com regime de caixa, o DRE com regime de competência? O que muda no resultado, os regimes de caixa para o regime de competência? O que olha, o que não olha? Vamos lá, eu vou falar mais essa então, Lourinha. Magda eu não chamo ela de Magda. Muito difícil eu chamar minha esposa de Magda, né? Não. Só um parênteses aqui na nossa conversa, pessoal. Você entra no perfil do Instagram do Anderson, tá lá, Anderson, consultor financeiro, marido da loirinha. Virou sobrenome. Então, aí, o que a gente tem que entender? É assim, ó. Se você pegar, o correto é que o DRE seja por regime de competência. O que é o regime de competência? É quando ocorre o fato gerador. Se eu vendi hoje é dia 6, isso, né? 6 de março. Se eu vendi hoje, parcelei em 8 vezes. Por competência, a venda aconteceu em março. Por caixa, ela vai entrar mês a mês em 8 meses. Então, se a gente avaliar bem criteriosamente, o DRE ele tem a ver com a competência. Quando a gente vai para o caixa, na verdade a gente trabalha com caixa realizado. É como se fosse um DRE por caixa, porque o plano de contas é o mesmo, mas a forma de avaliar é totalmente diferente. Porque aí você tem que avaliar, por exemplo, na competência, você vai avaliar o seguinte: a energia que acontece em janeiro eu pago em fevereiro, então ela vai para a competência do DRE de janeiro. O que eu pago para o caixa, vai em fevereiro. Então uma coisa é avaliar a competência, que é o que aí na competência eu tenho avaliação econômica, eu sei realmente o lucro. E quando eu avalio pelo caixa, e avaliando, por exemplo, eu posso avaliar o caixa passado, que é o caixa realizado, e eu também posso olhar o caixa futuro, que aí é fluxo de caixa.
Então, se for... Eu tenho uma questão assim, que muita gente, porque quando você fala em competência, você precisa realmente atribuir, e o mais difícil é assim, por exemplo, pega um IPTU, né? O pessoal paga agora lá o IPTU, paga à vista, mas ele é válido por 12 meses, então ele tem lá, todo mês a gente teria que ter lá uma conta de 1/12. 13º é outra conta que você paga uma vez no ano, mas que se hoje o teu funcionário fala, ó, tô indo embora, você tem que pagar lá para ele janeiro, fevereiro e março, enfim, quantos meses ele tenha trabalhado. E o que acontece é que quando você precisa dividir isso por competência, é um pouco mais difícil para administrar. Porque, de fato, né, você tem que entender em que momento que você pode jogar aquele valor e fazer as apropriações. Então, nem sempre o sistema consegue fazer essa leitura. E aí o pessoal gosta de usar muito uma mistura entre competência e caixa. Pega as receitas pela competência, né? Porque a venda é mais fácil, né? Tá ali, né? E os pagamentos pelo caixa. E os pagamentos pelo caixa. E daí fica lá. O que acontece é que do mês para o outro, de repente, isso vai ficando muito similar, porque a gente está falando de contas fixas ali. Mas, enfim, a gente encontra bastante essa mistura híbrido. ali. Esse híbrido, né? Esse novo modelo. Inovando aí. Então, Mas- pode falar. Não. Aí a gente só tem que tomar esse cuidado da gente saber como avaliar. Porque para mim é o seguinte, tudo é parâmetro. Então, se eu vou avaliar por caixa ou por competência, se alguém perguntar qual você prefere, eu prefiro por competência. E ajudo meus clientes a entenderem por competência. Mas se eu percebo que eles têm muita dificuldade nisso, tentamos fazer de uma forma que tenha a informação e que ele consiga tomar a melhor decisão possível com aquilo. Show de bola. Então nós falamos aí como indicador o DRE. Sim, um deles. E quais os outros? Então, ele é um indicador, mas ele é um relatório também, né? 100%. E aí a última linha dele é lucratividade ou lucro, então é um mega do indicador. Aí nós temos o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele avalia o quê? Os bens, direitos e obrigações da empresa. Então, exemplo, quanto que eu tenho no meu caixa? É uma fotografia num dia. Por exemplo, dia 31 de janeiro. Quanto que eu tenho no caixa, no banco, de contas a receber, de imobilizados, de estoque, contas a pagar, de empréstimo, aí até o final da vida. Então vamos lá, 31 é o ponto de corte. Quanto que eu tenho a receber e a pagar. O legal de tudo isso é que se eu pegar o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim, no bom sentido, o que sobra é o que a gente chama de patrimônio dos sócios, é o patrimônio líquido. Se você olhar no balanço, ele tem essa característica. Isso é muito legal. Quanto que vale de fato patrimonialmente meu negócio? Tem um empresário que eu atendo, ele tem uma empresa bacana, uma distribuidora aqui em Maringá, e ele sempre fala para mim, eu quero ver o lucro, mas para mim o que mais é importante é ver que meu patrimônio está crescendo. Isso é bacana. Então você vê, para ele o indicador de patrimônio é importantíssimo, tá bom? Além disso, nós temos o fluxo de caixa, que é um outro indicador, que ele mostra o futuro do meu caixa. Hoje meu caixa está com 100. Como é que ele vai estar daqui 30 dias? Ou vai estar sobrando ou vai estar faltando, né? E quando a gente pega todos esses relatórios, a gente consegue fazer, brincando, um monte de indicadores. Eu consigo calcular índice de liquidez, que é a liquidez para verificar se a empresa tem capacidade de pagar suas contas ou não, capital de giro, eu consigo calcular o endividamento da empresa, e aí com isso eu tenho parâmetros de mercado que diz assim para mim, olha, esse parâmetro está fora do mercado, esse parâmetro está dentro do mercado. Então a gente vai buscando benchmarks para isso, entendeu? Que seriam as melhores práticas de cada indicador para a gente entender o que é interessante. Aí a gente busca índices de produtividade. Então, quando a gente avalia a produtividade, a gente consegue entender assim, será que a minha empresa está convertendo o ativo em um faturamento ou numa lucratividade legal? Será que o que eu tenho de patrimônio é bacana nesse sentido? Um ROI, um ROE, que são indicadores referentes a investimento, né? Depois eu posso calcular, aí vamos entrar em talvez umas sopas de letrinha mais zoadas, mas, por exemplo, EBITDA, que é um indicador que avalia o resultado operacional do negócio, né? E aí a própria lucratividade, rentabilidade, enfim, temos um monte de indicadores aí para trabalhar. Isso eu só estou falando de financeiro, tá, gente? Fora 1 milhão de indicadores que existem na área de quê? Na área, vamos colocar, produtiva, na área de RH e de outras áreas afim, entendeu? Caramba, didático, hein? Eu gosto de resumir assim, né, Toshi? Por que o indicador é relevante?
Porque quando você olha o número da tua empresa, ele não é comparável com a empresa do vizinho, porque a estrutura dele é diferente, talvez ele está numa cidade diferente e tal. Quando você fala de indicador, ele é comparável em qualquer cidade que tenha um negócio similar ao teu. Então vamos pegar lá, se eu tenho uma loja de confecção e aí você olha numa revista, porque as revistas do setor trazem lá indicadores, a do supermercado, a lucratividade média da confecção é 10%. Ninguém sabe se você vendeu 1.000 ou 1 milhão, mas 10% é similar para todo mundo, então você consegue... É igual, você consegue usar esse parâmetro. Então, a meu ver, o indicador, a principal relação que ele tem é você conseguir essa comparabilidade com os outros e com você mesmo. Deu 9, eu queria 12. Então, peraí, eu vou trabalhar para 12. Ano que vem eu tenho comparação. Né? E aí nós vamos entrar em outro assunto, né? O gancho aí são as metas. Pois é. São as metas, né? Quando você falou que assim, de 9 eu quero chegar a 12, tem as metas, né? Que é extremamente importante no mundo de gestão financeira você ter suas metas bem estipuladas. E lógico, metas reais que possam ser atingíveis, né? Que são importantíssimas. Senão você coloca uma meta absurda, ao invés de você se motivar, acontece o efeito contrário, que é se desmotivar. Sim. Né? A meta para mim, assim, para mim, tudo que você faz gira em torno de uma meta. Você sai da tua casa para trabalhar, você tem uma meta de horário para chegar lá. Então, dependendo do horário que você tem que chegar, você sai de sua casa, não é assim? Os recursos que você tem, você vai de ônibus, vai de bicicleta, vai de moto, vai de carro, vai a pé. É outra questão. Então, quando eu desenho a meta, por isso que você falou, não pode ser muito desafio, não pode ser muito além das possibilidades, né? Absurdas. E elas devem levar em consideração, ao meu ver também, como é que é a nossa realidade. Porque aí eu olho, por exemplo, quais as possibilidades que eu tenho. Eu tenho que desenhar em cima daquilo. Agora, a gente também não pode ser muito... a gente tem que se desafiar, né? Porque de que vale uma meta? Exato, não pode ser muito conservador e tal, porque senão não gera desafio para ninguém e a gente fica só naquela mesmice. A empresa não anda. Então, se eu tô indo a pé agora, eu quero ir de carro, o que é o meu desejo? Como é que nós vamos fazer então para passar aí de carro e ganhar mais tempo, chegar mais rápido onde a gente quer chegar? Trazendo isso para a empresa é olhar, é o planejamento. Né? Então, assim, além da meta, eu preciso fazer um planejamento, de que não adianta nada eu colocar lá assim, então beleza, eu faturei 500 mil ano passado, esse ano eu vou faturar 1 milhão. Ótimo, como é que a gente vai chegar lá? Porque não é só em faturamento, eu sei que eu vou ter que investir em alguma coisa, ou eu vou ter que economizar em alguma coisa, então isso tudo tem que vir atrelado, né? Para eu conseguir realmente alcançar. Se não chega no final do ano, eu olho e falo assim, então, não atingimos. Mas, né? É fazer a mesma coisa esperando resultado diferente, né? A gente estava até vendo uma quadro do Einstein que fala isso aqui, né? Não tem como, né? Você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Você faz sempre a mesma coisa. Esse é o louco. E aproveitando aqui o bate-papo, tem uma piada, né, de 2 pescadores que foram para o Amazonas pescar lá durante uma semana e cada um pegou um pirarucu de 30 quilos. Cada um pegou um pirarucu de 30 quilos. Daí, ficaram todos felizes, pegaram os pirarucu, vamos embora, né? Vamos voltar para nossa cidade. Daí foram lá, foram pegar o hidroavião, avião pequenininho. Quando eles chegaram com o pirarucu de 30 quilos lá cada um, o piloto falou assim, opa, aqui só entra 30 quilos de bagagem. Vocês têm um pirarucu de 30, outro de 30, dá 60. Daí disse que um pescador falou assim, mas ano passado a gente pegou um pirarucu de 30 quilos, ele pegou um outro de 30 quilos, nós voltamos com um avião igual a esse e fomos embora. Daí, assim, 30 quilos, um avião igual a esse? Exatamente. Então entra. Daí, tão logo eles entraram e tão logo o avião decolou, caiu. Daí, quando eles caíram lá, saíram desesperados de dentro do avião e um pescador falou pro outro, não é que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Atitudes iguais, resultados iguais. Ou piores, né? Essa foi ótima. Muito bom. Pegando um pouquinho do gancho do que a Magda falou, explica para nós, que eu acho que tem muito a ver com financeiro, o que é a diferença entre investimento, despesa e custo.
São coisas diferentes. Né? Que nem ele falou, eu não posso... Muitas vezes eu quero chegar a 1 milhão, mas eu tenho que fazer algum investimento. E muitos empresários hoje tendem a confundir investimento com despesa e tendem a confundir despesa com custos, né? Que seria aí para a gente poder explicar bem tranquilo aí para quem está nos ouvindo aí o que é investimento, o que é uma despesa e o que é custo. Vamos lá. Você falou para ela? Pode ser. Então, eu falei, eu peguei o gancho na palavra dela, mas na fala dela, mas pode responder. Tá parecendo, eu não tô sendo tão cavalheiro, você viu, né? Mas no final das contas, quem manda é ela. E ela fala assim, responde Anderson, já era. Já era. Tem que responder você. É aquela piadinha de sempre. A Magda sempre falar comigo, ela tem que ajoelhar. ajoelhar. Eu deixo ele, gente. Não. Mas vamos fazer um parênteses aqui. Realmente, eu desconhecia o Anderson didático como ele está sendo. Viu? Eu pessoalmente não sou um expert em gestão financeira, mas tudo que você está falando eu estou compreendendo com clareza. Aí eu fico feliz. Falando, né, que a Magda, para falar comigo, ela sempre fica ajoelhada, né? Porque ela tem que me achar debaixo da cama. Mas vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. Ambas as coisas, tanto investimento quanto despesa quanto custo, são desembolsos, né? São algo que a empresa está desembolsando para ter algo ou para, né, gastar em alguma coisa. Então vamos lá, o que é o investimento? O investimento é quando eu compro algo que eu vou usar na minha empresa, mas que ele é um benefício de longa data. O que eu quero dizer com isso? Comprei um carro. Eu comprei um carro, esse carro eu vou usar ele por 3, 4 anos até vender e usar novamente. E comprar um outro para usar, não é? Como ele tem um período de longa data, ou seja, ele é um imobilizado, ele é um investimento. Né? Então ele não é considerado um gasto para mim. Lógico, ele vai ser um desembolso, mas ele é considerado um investimento imobilizado. A mesma coisa serve para computadores, máquinas e equipamentos, né? E outros tipos de investimento que a empresa possa vir a ter. A despesa e o custo, aí nós vamos entrar numa seara braba, né? Por quê? Porque isso daí, na literatura existe o que se diz de diferença entre ambos. Quando a gente trabalha, por exemplo, é legal que para um micro e pequeno empresário, às vezes falar de diferença entre custo e despesa é uma linha muito tênue. Quando você vai para uma grande corporação, ok, isso é bastante importante, mas vamos colocar de uma maneira bem simples. Custo é tudo aquilo que está relacionado com o produto. Então, por exemplo, eu vendo camiseta. Então eu comprei uma camiseta, para essa camiseta chegar até a minha empresa eu gastei um frete, eu tive que pagar um seguro, eu tive que pagar um imposto lá de um estado para o outro, beleza. Quando chegou a mercadoria na minha porta, eu somo todos esses custos que foram necessários para a mercadoria chegar até mim. Isso vai para o custo da mercadoria, ou seja, isso é custo. Numa indústria, o que é custo? É tudo que está relacionado ao produto. Então, o funcionário que trabalha na fábrica é custo? É custo. Todo gasto necessário lá para manutenções das máquinas, tudo que está envolvido com o processo produtivo é custo? É custo. Matéria-prima. Isso, matéria-prima, embalagem e afins. Isso tudo é custo. Então, quando eu estou relacionado com o produto, é custo. E despesa? O conceito de despesa eu acho ele bem bacana. O conceito diz assim, despesa é o sacrifício que a empresa tem para vender. Por exemplo, eu tenho uma loja. Manter a luz ligada na loja não é algo que fica mais bonita, mais agradável para o cliente e tal? Então não é um sacrifício para os clientes ficarem satisfeitos e comprarem? Ok, então é um sacrifício de venda, é despesa. Né? Mas na fábrica tem também energia para produzir. Opa, produzir, está relacionado com o produto. Aí é custo. Percebem a diferença? Então, quando eu tenho a ver com o produto, custo. Quando eu tenho a ver com a venda, despesa. Né? Então, essa seria a grande diferença entre ambas as situações. Olha, dá para gerar um corte aí, viu? Gostei disso aí. Existe, né, Robson, quando o mercado ele cria algumas linguagens que faz com que muitas vezes o empreendedor na prática comece a ter dificuldade de entender se é investimento, despesa, custo e tal. Que é o quê? É a linguagem mais mercadológica. Você pergunta assim, gente, o que é marketing? Investimento. O
que é treinamento? Investimento. Do ponto de vista do nome para o mercado, é verdade. Se você não investe em marketing, você não tem muitas vezes a receita esperada. Se você não investe em treinamento, você não tem um funcionário, as pessoas bem treinadas para atender teu cliente. Isso acaba gerando mais receita. Mas na hora que sai do caixa, meu amigo, não precisa botar nome bonito. É despesa. Assim, mas na hora que você manda classificar ali, dificulta. Porque assim, não, mas eu tenho que investir. Isso de fato você tem. Mas você não tem a garantia, você não revende, né? Eu sempre falo assim, o que você pode revender? É investimento. O que você não pode? Você revende o outdoor, a revista? Não revende. Então, é despesa. O Felipe que deve estar bravo com a gente aqui, né? O colaborador da SG, porque ele é do marketing, né? Para ele, marketing é totalmente investimento. Fala que marketing é despesa pro cara do marketing, ele vai querer matar a gente. Ele tá ali, no backstage, só de olho. Eu sinto lhe dizer, é despesa. Mas é uma despesa necessária. Total. Exato. Assim, Vamos justamente ajudar ele, isso, é uma despesa né? necessária. Mas é isso que o Anderson falou, é um sacrifício para gerar a venda. Sim. E a despesa, a definição da despesa é justamente essa. Sacrifício para gerar a venda. Por exemplo, vamos lá, vocês trabalham com tecnologia. Lá o Marialva, né? Cara, ele é vamos lá, o chefe lá da parte do desenvolvimento de vocês. Cara com um conhecimento fantástico, não é isso? Mas o que ele é, olhando o número dele, a rubrica do salário dele, o que é para a empresa? Despesa, gente. Só que assim, infelizmente, a contabilidade, a contabilidade, não existe ainda uma forma de mensurar a capacidade intelectual como um ativo, entendeu? Pela incerteza. Então a gente acaba tendo que, infelizmente, jogar aquilo lá como despesa, apesar de ter um mega do benefício, né? Mas enfim, são conceitos. Perfeito. E é justamente isso como eu interpreto lá a nossa empresa, né? É uma empresa cujo o capital é intelectual. Nós desenvolvemos softwares, né? Então, quem desenvolve software com a gente? São as pessoas que têm um baita capital intelectual para que isso seja possível. Exato. Bem isso. Você pega lá, por exemplo, uma vez Bill Gates disse: você vende a Microsoft? Vendo. Fácil. Só que eu levo meus principais executivos comigo, que é o maior capital intelectual dele, entendeu? Exatamente. Aí alguém vai querer comprar a Microsoft? Sem os executivos. Bem isso aí, entendeu? Viu, só puxando um gancho aqui, a gente falou bastante coisa, mas eu acho que faltou a gente falar um pouquinho sobre uma parte importante de tudo isso que a gente falou até agora, que é o planejamento, né? Planejamento financeiro. Eu acho que a gente pode puxar um gancho aqui para o planejamento financeiro, porque afinal de contas, sem um planejamento financeiro, eu vejo, acho que a Magda falando isso muito no Instagram dela, mas sem um planejamento de fato, a gente pode trocar os pés pelas mãos, não é verdade? E acabar fazendo coisas que muitas vezes vão nos conduzir a um fracasso tremendo. Às vezes a gente toma como uma atitude do planejamento financeiro, tomar um remédio que às vezes é pior que a doença. Não é Até verdade? a dose de remédio mata, né? Exatamente. Às vezes ele pode ser o remédio correto, mas na dose errada, né? Exatamente. Essa questão de planejamento, né? Nós temos o empreendedor em si, ele vive ocupado com muitas tarefas, né? Porque normalmente o empreendedor, dependendo do tamanho da empresa, ele é um executor também, né? Muitas vezes ele é um vendedor, muitas vezes ele é um financeiro, enfim, ele ocupa uma tarefa operacional em algumas situações, dependendo da empresa, um comprador, né? E aí quando se fala em planejamento, é a reunião de todas as informações que você tem, não só financeiras, mas também do mercado, para conseguir entender onde você pode chegar. A gente pincelou aqui quando falou das metas, né? Então, assim, onde você está e onde você deseja. E aí agora eu vou inverter um pouco a frase do Robson, né? Ele falou, como é que foi? Onde você está? Se eu não sei onde eu tô, onde eu sei onde eu vou chegar. Exato. E eu diria que em planejamento essa frase já muda de conotação. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Você não sabia onde você queria estar. Então o planejamento muda essa realidade no sentido de que você olha para os teus recursos e você diz assim, tá, como nós estamos e onde nós desejamos estar até o final do ano, por exemplo, né? Um planejamento anual. E aí você envolve as pessoas para estarem olhando na mesma linha que você.
Porque imagine você, enquanto dono, sabendo o que você deseja. Mas e as pessoas que estão com você, elas sabem qual esforço que precisa para isso? E aí o que acontece é que o planejamento coloca todo mundo na mesma página. Porque se eu desejo e coloco aqui, você diz, beleza, vamos fazer, vamos executar isso, vamos trabalhar para isso, em que sentido? Às vezes, para ganhar mais dinheiro, o planejamento não é vender mais. O planejamento talvez seja economizar algum recurso, a maneira como nós estamos fazendo. Talvez é investir em tecnologia para conseguir fazer melhor aquilo, mais rápido, para otimizar uma máquina, um equipamento, né? E aí a ideia, às vezes, de planejar é que as pessoas ficam muito focadas em venda. A venda é extremamente necessária, mas o planejamento, ele é composto de tudo, né? Desde a parte da receita até a parte das despesas que você vai ter para conseguir gerar essa receita e investimentos que você vai precisar ter também para gerar essa receita. Sim. E qual a periodicidade de um bom planejamento? Eu acho que vocês acham que depende do segmento, ou então pelo menos um ao ano tem que ter, ou será que o ideal é um planejamento trimestral, semestral? Como que é? Uma questão interessante, só puxando o gancho rapidinho para eu falar do tempo. Nós temos uma empresa, né, que é cliente nossa, e a empresária ficou super feliz que bateu a meta de vendas, lembra? Só que aí quando a gente apurou o demonstrativo de resultado dela, o lucro que ela teve foi bem menor do que aquilo que ela tinha planejado, porque nós montamos o planejamento dela do ano todo, de janeiro a dezembro, mês a mês. E aí ela olhou e falou assim, o que nós erramos? Cara, essa é a mágica. Porque aí eu peguei o que ela previa, com o que realizou, e eu consegui identificar conta a conta o que deu certo e o que não deu certo. E a gente descobriu, por exemplo, eles tinham uma meta para contratar funcionários em fevereiro, eles contrataram em janeiro. Eles podiam gastar determinada coisa, que era manutenção de veículos, né? Em fevereiro, uma coisa a mais, gastar em janeiro. Então, eles anteciparam alguns gastos. E aí não veio o resultado que eles esperavam. Porque no primeiro momento vem a frustração. E a gente tem que mostrar para ela, calma, agora você entende o porquê você não deu o resultado. Então agora vamos ver o que precisamos. Assim, conhece aquela história do afiar o machado? Não sei se os nossos, né, o pessoal que vai assistir conhece, mas é a história do lenhador, né? Isso, no Dale Carnegie eu aprendi essa história. Isso, o lenhador velhinho sempre ganhava as competições, por quê? Porque sempre vinha um grandão fortão para disputar com ele. Qual que é a diferença? Né? O velhinho derrubava uma árvore e afiava o machado. O novo, que é novão, o que ele fazia? Tentava arrebentar tudo no braço. Chegava uma hora, o machado estava cego. Então, o que acontece? Eu preciso afiar o tempo todo o meu machado, ou seja, sempre estar alinhando minhas informações. Respondendo à pergunta, né? Eu entendo que um planejamento depende muito do negócio. Então, por exemplo, tem negócios que são muito dinâmicos. Talvez um planejamento, trabalhar um planejamento atrelado a um planejamento financeiro, por exemplo, dentro de um OKR, que é gestão por indicadores, né, por indicadores chaves, né, de sucesso, às vezes com 3 meses é bacana. Eu sou muito adepto, eu e Magda, a gente trabalha muito nesse aspecto, a gente trabalha com planejamentos financeiros anuais. Essa é uma percepção que nós temos. Trabalhamos com planejamentos anuais, com revisões trimestrais, porque o que pode acontecer? Eu fiz um planejamento, mas ele não está se realizando porque mudou-se alguma coisa ou tal. Então eu posso, de tempos em tempos, revisá-lo. Eu não posso revisar o tempo todo, porque senão aí perde a lógica. Eu tenho que ter um tempo. E não dá tempo também para o processo gerir o suficiente para você saber se foi eficaz ou não o planejamento. Perfeito. Então, normalmente eu dou um tempinho. E aí eu faço revisões trimestrais, né? Mas o que a gente gosta mesmo é de trabalhar com planejamento mais anual. Vou pegar o exemplo que você deu da sua própria cliente, né? Como que é? Vocês planejaram um gasto, um mês. Olha como faz diferença. Um mês para lá, um mês para cá, muitas vezes no planejamento, né? E essas revisões trimestrais mais curtas vão dar um norte se as suas diretrizes lá no começo elas estão realmente conduzindo para aquele resultado esperado. Perfeito. Ou não, né? Então, eu falo que o planejamento não tem como nem uma empresa grande, nem uma empresa pequena chegar a nenhum resultado se ela não tiver um planejamento
não só financeiro. Sim. Englobando as outras áreas. Como a gente está falando específico do financeiro, né? É porque, na verdade, o planejamento financeiro, ele é uma das pernas do planejamento, né? Porque ele vem de um desejo de outras coisas. Então, muitas vezes você faz um planejamento financeiro para colocar um número em tudo aquilo que a empresa gostaria, para ela ver se a conta fecha, né? Ou voltar fazendo a revisão. Mas se você precisa mais pessoas, né, máquinas, sede, né, eu preciso mudar, aumentar o meu espaço, ou diminuir, ou mudar, enfim, isso tudo não necessariamente é financeiro, mas é lá que o número vai ficar para você enxergar se dá aquele passo é possível ou não, né? A gente fala, o termo que a gente usa é assim, tangibilizar aquilo que está se planejando. Eu estou planejando e eu quero entender o que isso vai fazer de diferença, exemplo, no meu resultado. E essa é a questão do planejamento financeiro. É converter, traduzir tudo aquilo que eu estou pensando numa missão, numa visão, em valores, em algo tangível que a pessoa consiga enxergar. E vocês acreditam que o planejamento financeiro, uma das suas funções é mitigar riscos? Sim. Sim, muito disso. E falando em mitigar... Desculpa, Magda, pode falar? Não, pode falar. Você pode falar. Termina a frase. Não, eu só ia perguntar, falando em planejamento financeiro, em mitigar riscos, com a experiência que vocês têm hoje com os clientes, quais os principais riscos que os empresários correm hoje? Eu cito um, por exemplo, que é confundir o dinheiro da empresa com o meu dinheiro. Né? E às vezes acabar fazendo com que a empresa vá para o buraco, porque eu retiro tudo que era para reinvestir na empresa. Eu falo essa frase da seguinte maneira: acabar comendo a galinha em vez do ovo. Pô, resumiu tudo. Então, assim, você precisa, né, quando você mistura as coisas, a tendência é o quê? É que você não quer ficar com o teu nome. Vamos pensar que faltou o dinheiro. Quando você mistura o dinheiro, né, empresário e empresa, você não quer ficar devendo a escola da sua filha, aí você fica devendo o fornecedor da tua empresa. Você não quer ficar devendo a luz, talvez, da sua casa, ou que corte a luz da sua casa, aí você fica, às vezes você deixa cortada a empresa. Você não consegue estabelecer mais parâmetros, né? Você não consegue estabelecer um parâmetro adequado do que realmente é necessário, do que é urgente e importante, porque você começa a tomar aquele dinheiro como teu. Então você corta tudo que é da empresa, a empresa começa a ficar ali, vai definhando para manter todo o teu padrão de vida, né? E em geral as pessoas vão aumentando o seu padrão, é mais difícil, né? Quem quer? Reduzir, né? Se eu comprei um carro do ano, quem que quer voltar lá pro carro, sei lá, de 20 anos atrás, né? Não quer, a pessoa não quer largar a mão desse padrão. E aí é onde ela não consegue ter um bom raciocínio, porque está misturado. Se não tivesse misturado, o empreendedor faria as contas, né, do que é meu, do que eu posso gastar, de quanto que eu tenho, e o que é da empresa, a empresa vai ter esse dinheiro. Então eu traduzo isso, porque ele acaba comendo a galinha, acabou a empresa, né? E enquanto ele poderia estar tendo todo o ovinho ali, né? Sempre. Então eu coloco dessa forma. Tá? Às vezes vender a dúzia do ovo, comprar outra galinha. Exatamente. Assim vai, né? Assim vai, né? Mas é saber o que é importante realmente Por isso que no planejamento lá tem que ter o prolabore do empreendedor. Então isso também está lá dentro do planejamento que a gente estava citando agora. Vai estar lá dentro. A gente, se fizer um bom planejamento, já é um risco que a gente vai tirar fora da equação. Né? Exato. Tem uma frase de um empresário aqui da cidade de Maringá, que eu admiro muito. Tem uma empresa de tecnologia também, gigantesca. E ele falou um dia para mim, num jantar, porque eu estava no começo desse empreendedorismo, ele falou assim: Roger, seja um cara pobre com uma empresa rica. Exato. Falei, caramba, faz muito sentido, né? E pobre, não estou falando que Sim, né? Mas não é miserável. Mas vamos tornar a sua empresa muito mais rica que você. Sim. E ele até citou que na concepção dele, ele tem de caixa 4 vezes a folha de pagamento dele. Uhum. É isso que ele mantém no caixa dele, 4 vezes a folha de pagamento. E para uma empresa que tem cerca de 800 funcionários, imagina dinheiro. Qual que é a folha do camarada, né? Sim. Isso é legal.
Assim, falando em riscos, né, essa questão da mistura, né, que se tem, já indica uma questão do controle, né, da forma de controle, que é um outro risco, né? Quando você não controla, o Anderson até trouxe aqui, né, você não mede, você não gerencia, você não consegue fazer a melhor gestão daquilo que você não tem a informação. Então, a falta de controle é algo que independente, aquilo que eu comentei, não é questão de confiança, é questão de conferir. Eu sempre gosto de comentar um exemplo, né, nos treinamentos mesmo. Eu digo assim, gente, o que você faz hoje com R$10? Pouca coisa, né? É difícil achar hoje alguma coisa que você consiga fazer com R$10. Mas se você todos os dias, né, às vezes você passa lá na padaria e gasta R$10. R$10 não é quase nada, mas quando você pega 10 vezes 30 dias, são R$300. R$300 já dá para fazer alguma coisa na empresa? Né? O pessoal já diz, já pago uma água, já pago, né, já guarda aqui um terço, né, de alguma coisa, enfim. Ele tem uma representatividade muito grande. Então, quando você gasta e não controla, você não consegue mensurar o quanto aquilo é importante, porque você olha só o valor gasto naquele momento. E aí, para a empresa, isso é um risco. Né? Você foca vamos dizer assim, no específico, no local, e esquece de abrir para o geral, que é o panorama inteiro da empresa, né? Muitas vezes você fica ali só focado naquele, você não, para aqui é muito pouquinho. Mas a hora que você traz ele no panorama geral da empresa, num período maior, né, você colocou num mês a 300 vezes 12, já é um valor considerável. Sim. Então você já começa a enxergar daí um outro âmbito diferente. E muitas vezes o que falta é você abrir para ver o panorama geral. Muitas vezes a gente está tão focado dentro daquela situação que a gente não consegue enxergar o todo. Né? Exato. Né? Por isso que esse controle é importante. Tem uma outra questão que eu acho um risco, que é o desconhecimento de onde pode chegar um preço de um produto ou de um serviço, que assim, é baixar uma margem aí para... Porque hoje concorrente a gente tem, né? O concorrente você tem muitos a nível mundial. Se você for querer concorrer com todo mundo sem essa análise de quem realmente, onde eu posso chegar, você acaba às vezes, né? Tem empresa que a gente chega a fazer uma conta de que quanto mais ela vende, mais rápido ela vai quebrar. Porque ela está vendendo de uma maneira, né? Então, se ela baixou a margem para vender, que ela precisa só fazer caixa. Então, ela fica trocando ali. E aí, no final, essa conta não fecha. O lucro não está só na venda. Não. Né? Não está. O lucro está em você administrar o custo para gerar essa venda. Porque vender é um número, né? Aí ele entra aí no caixa. Se essa conta não fecha, né? A realidade é que você tem que encontrar essa fórmula ali. Uma outra questão, porque assim, muitas empresas fecham as portas, e aí é um risco também, pela falta do capital de giro. E essa falta do capital de giro muitas vezes vem do parcelamento, né? Muita gente faz aí parcelamento para também uma forma de ganhar mercado, né? E acaba parcelando num volume, em quantidade de período tão elevado que ela não consegue bancar isso. Esse dinheiro não volta, ela não consegue recomprar produto ou consegue executar de novo o serviço porque ela depende desse capital de giro. Então, isso também é um risco. Né? Ela fica sempre sufocada, né? Sufocada, exatamente. Estrangulada. Eu vejo alguns problemas também vinculados a muitos dos nossos clientes, que é em relação à compra, cara. Tem gente que compra muito mais do que vende e acaba sofrendo muitas perdas. A gente vê em supermercado, por exemplo, feirinha, né? Produtos de FLV, frutas, legumes, verduras. Às vezes o empresário, o supermercadista, compra muito na ânsia de vender aquela quantidade e acaba sofrendo muitas perdas, né? Principalmente com parte perecível. Né? Muitas vezes, que nem a Magda estava falando, eu parcelo o meu recebimento, só que o meu fornecedor paga com 30 e eu vou receber com 90. E isso, na primeira etapa, ele tem caixa. Mas se você fizer isso durante 3 meses, você está pagando o fornecedor e aí você fala assim, nossa, eu estou vendendo 3 mais... 3 vezes, né? Em 3 vezes só. Então, você já começa... E a gente tem muitos clientes que a gente acaba acompanhando também, que muitas vezes a gente tem que falar para ele, olha, muitas vezes o seu a receber, ele não é benéfico. Ele está sendo prejudicial. Por quê? Eu tenho que comprar mercadoria e estruturar minha loja para uma venda alta, porém, então meu custo, minha despesa sobe. Sim. Porém, minha receita,
não é o faturamento que está me dizendo, não é o que eu vendi que tá entrando no meu caixa. Não. É um outro valor. Aí esse outro valor, quando ele se percebe, já está tendo que vender bens, alguma outra coisa, porque não soube gerenciar as suas compras. as suas ali, compras. Né? Uma realidade é que assim, primeiro que a gente não vende imediatamente a nossa compra. Né? Então, se você compra um produto, você falou, ele compra, às vezes paga com 30 dias. Muitas vezes ele está pagando e ele nem vendeu o produto para o cliente ainda. Esse produto ainda talvez está lá no estoque, né? Está na área de venda. E aí o que acontece é que para ele poder, aí ele vende aquele produto, parcela, e tem que antecipar esse valor para conseguir pagar e gerar o fluxo, como você falou, porque ele já está comprando de novo e nem recebeu ainda. Vai receber às vezes com 90 dias é que ele termina de receber. Ele arrumou outro sócio, que é o banco. Arrumou outro sócio, porque daí ele tem que antecipar isso a juros que talvez são maiores do que o lucro que ele vai ter no final. Exatamente, é o que eu ia falar agora do financiamento, né? Financiamento às vezes pode ser um baita risco. Né? Quando uma pessoa, por exemplo, no desespero, faz um financiamento, não se atenta à taxa de juros, os juros vai subindo, né, a nível de juros compostos, enquanto sua receita se mantém estagnada e você começa a ficar cada vez mais estrangulado e o financiamento, que antes era para ser um remédio, acaba se tornando pior do que a própria doença que ele estava sofrendo antes, né? E tendo em vista o financiamento, eu acho que existem outras alternativas. Acho que a Magda falou aqui de renegociação com os próprios fornecedores. Pô, não é interesse dos fornecedores que a empresa que capitaliza junto contigo quebre, né? Então, acho que o diálogo com os fornecedores pode ajudar e muito. E além disso, né, eu tenho uma outra historinha para contar para vocês aqui e é muito interessante, porque diz que um rapaz, certa vez, chegou num sanatório e falou pro diretor assim: diretor, o que você leva em consideração para internar um camarada aqui ou não? Ele falou: vem cá, vou te mostrar. Ele levou o rapaz numa sala cheia de banheira. Ele falou assim: ó, é o teste da banheira. A gente coloca o paciente aqui, dá para ele um balde, um copo e uma colher. E de acordo com o que ele esvaziar a banheira, a gente sabe se ele precisa ser internado ou não. Daí o rapaz falou assim: ah, entendi. Então, por óbvio, se o paciente usar o copo ou a colher ao invés do balde, ele fica internado. Daí o diretor falou assim: não, senhor. O jeito certo é abrir o ralo do esgoto da banheira. Você quer um quarto privado ou compartilhado? Né? Então, qual que é a moral da história? Existem muitas alternativas, a vida nos dá muitas alternativas a mais do que aquelas que são oferecidas pra gente. Né? Então, o empresário pode tomar isso como algo verdadeiro. Ele pode pensar além daquelas alternativas que geralmente são impostas de forma comum para ele, né? Muitas vezes é sair do óbvio ou do mais fácil, né? Porque o que é mais fácil, né? Muitas vezes usar o limite de uma conta que está disponível, aí depois que eu terminei o limite eu começo a pensar o que eu posso fazer, né? Que outras alternativas. Então, existe essa questão de usar muito o que está mais à mão, né? Por quê? Volta lá no início do que a gente conversou aqui, pela falta de tempo para sentar e planejar. Porque se ele está planejando, ele entende o que vai acontecer num cenário futuro e hoje começa a buscar as alternativas para quando chegar esse dia, ele está pronto para isso, né? Agora, quando ele não enxerga as questões futuras no planejamento, na hora que chega, ele não tem essa capacidade, né? Eu digo que planejar é como se você estivesse cavalgando a cavalo numa planície e tivesse e você soubesse que tivesse um desfiladeiro à frente. Planejar é a capacidade que você tem de segurar o cavalo e saber que ele vai obedecer. Porque se você não planeja, você pode não segurar a tempo, você pode nem saber que o desfiladeiro estava lá, o cavalo pode não obedecer. Então é prever todas essas variáveis, para isso que tem que ter planejamento. Senão você usa o que está disponível. Show de bola. E para quem tem dificuldade com isso, a Consumax está aí, né? Para ajudar em todo esse processo aí. E eu falo com propriedade, porque a gente já foi cliente de vocês, sabe? A qualidade do serviço.
Bom, eu acho que a gente pode já partindo para o final, né? E antes da gente finalizar esse podcast, eu gostaria que cada um de vocês desse uma dica de ouro em relação a planejamento financeiro, a gestão financeira de forma geral. Quem pode começar aí? Vai lá, Lourinho. Agora é primeiro as damas, tá vendo? Me livrei dessa. Vai rolar um DR. E não é financeiro. Eu tenho falado assim, uma frase que tem me acompanhado. Eu gosto muito assim de algumas frases, mas uma que tem me acompanhado, eu tenho dito bastante para os empreendedores, é assim, olha, cuide da gestão da sua empresa, para ela ser muito, muito grande, enquanto ela ainda é muito, muito pequena. Caramba, muito legal. Eu ouvi uma frase muito parecida com essa, falando que é mais fácil a gente gestionar a abundância do que a escassez. Então, para quem faz uma boa gestão da escassez no começo, depois as coisas ficam muito mais fáceis. Exato. Muito bom. A Magda, ela... devia ter eu falado primeiro, né? Porque falar depois da Magda é tenso. Na verdade, eu digo o seguinte, na minha concepção, sendo mais técnico na coisa, eu falo o seguinte, não seja passageiro da sua empresa, né? Controle, se organize, não procrastine, a gente fala o seguinte, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou delegar para uma outra pessoa. Não, tem muita gente que delarga, né? Não é delegar, é delargar. Então é o seguinte, a dica que a gente quer deixar é o seguinte, conheça a fundo as finanças do seu negócio. E isso vai fazer toda a diferença no futuro. Perfeito. Robson, alguma dica? Eu vou colocar para as pessoas aí, para os empresários, destinar tempo para o seu negócio. E quando eu falo tempo para o seu negócio, não é só o operacional, é a parte de montar um planejamento e de se cercar de pessoas competentes para isso. Muitas vezes você não sabe por onde começar, porque no mercado tem várias opções, várias ferramentas que você pode dar. Então, destine tempo para gestionar o seu negócio e principalmente a parte financeira. Porque se você não tiver, você não vai para lugar nenhum. O tempo é uma coisa muito que a gente corre sempre atrás, né? Porque tempo é o ativo mais caro que existe. O ativo que você nunca consegue recuperar, não é verdade, o tempo. Eu dei uma palavrinha com uma emissora de rádio esses dias atrás e eles perguntaram para mim qual o resultado que eu queria que os meus clientes tivessem com o meu produto. E eu falei justamente isso, que eles ganhem tempo. Tempo para, muitas vezes, fazer algo na própria empresa, né? Ou também tempo de qualidade com a família. Eu acho que essa é a proposta de um software de gestão que gera dados estratégicos para as pessoas trabalharem com inteligência. É fazer com que cada vez mais elas tenham mais tempo e que possam utilizar de forma muito consciente esse tempo, né? Sendo com a família ou sendo aplicando esse tempo, porque realmente é um investimento dentro da própria empresa, né? Então esse é o propósito de fazer um software de gestão e entregar dados estratégicos. Perfeito. E a minha dica que eu dou tem a ver com um livro que eu recebi, chama Psicologia Financeira. Eu falei com vocês antes de começar o podcast e quero falar para todo mundo que está nos assistindo. Esse livro conta lá no comecinho dele, acho que o Robson não estava quando eu falei dele, mas ele conta lá no comecinho a história de um cara chamado Ronald... Como que é o nome do cara? Ronald Reed. Antes, esse livro é do Morgan Russell, tá? Esse Ronald Reed, ele é um americano que viveu uma vida completamente normal. Casou, separou, teve filho, comprou uma casa e tal. E aos 92 anos, isso em 2014, ele faleceu. E ele ficou famoso depois que ele faleceu. Porque quando foram pegar o inventário dele, para ver a partilha de bens, ele tinha um patrimônio acumulado de $8 milhões. E o pessoal, tudo bem, $8 milhões, um americano, né? Muitos têm. Mas quando foram ver, ele era um zelador e um faxineiro. E os caras ficaram surpresos, né?
E qual que é a moral da história? A moral da história é que, isso está no livro, às vezes um físico vai fazer, não, ou melhor, um faxineiro, ele nunca vai fazer uma bomba atômica melhor do que um físico. Muitas vezes um faxineiro nunca vai operar um coração melhor do que um cirurgião cardíaco. Muitas vezes um faxineiro nunca vai construir uma casa melhor do que um arquiteto. Mas um faxineiro pode sim ter resultados em gestão financeira muito melhores do que um especialista. Então a gestão financeira é para todos. Para todos. Basta que cada um tenha disciplina, saiba respeitar os processos e entenda que muitas vezes as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? A colheita não é no dia seguinte do plantio, né? Existem processos, existem um espaço de cultivo que com disciplina, com periodicidade, com constância, a gente vai atingir os nossos resultados e um dia a gente vai falar, putz, como eu era naquela época e como eu estou hoje. Legal. Né? Então, acho que essa é a dica que eu dou. Seja constante, não desista. Se precisar ajuda, procure. Né? Tem um livro que também fala muito isso, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala que um dos segredos para alcançar o sucesso é procurar a ajuda de quem realmente sabe do assunto. Então, procure e invista em gestão. Invista em gestão, sempre. Exato. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, Magda, Anderson, foi muito legal esse bate-papo. Nós agradecemos. Vocês são pessoas que eu admiro demais, são excelentes profissionais e excelentes pescadores. Né? Obrigada. Fico muito feliz de tê-los aqui. E para finalizar, eu queria que cada um falasse aí para nossa audiência como é possível encontrar vocês nas mídias sociais, telefone, e-mail, vocês. Vai lá, Laurinha. Eu tenho as duas mídias, né? Eu tenho da Consumax, que é Consumax Consultores, então em vários canais, Instagram, Facebook, LinkedIn. E tenho também o Magda A. Amaral, que eu mantenho uma conversa mais direta ali também, né, com todos. Tanto no YouTube, com vídeos realmente mão na massa, né? Então, é como você falou, não é se a pessoa quer fazer, ela vai poder encontrar ali. Eu não sei fazer uma DR, eu não sei os termos. Lá eu tenho passo a passo, são vídeos de 15, 20 minutos para o empreendedor mesmo conseguir trabalhar nisso. E nas outras redes, né? LinkedIn, Instagram, Facebook também, aí são dicas ali para o dia a dia, né? E tem lá o meu contato também, não encontrou o que você procurava, eu estou sempre disponível para responder uma dúvida. Né? Então manda lá no link e eu vou ter prazer em responder todo mundo que está ouvindo esse vídeo e que quiser falar comigo. Perfeito. E aí, Anderson? Se vocês quiserem ver foto de peixe, é só acessar o meu Insta. Anderson Bacichete, tá lá, tem bastante foto de peixe, né, Laura? E estamos lá na Consumax, logicamente, prontos para atender vocês, para tirar dúvidas, enfim. O que pudermos ajudar, estamos aí para ajudar. E para facilitar, eu não vou nem pedir para eles entrarem no seu Instagram para ver peixe. Porque eu vou colocar aqui, pessoal, ó, esse peixe aqui que tá aparecendo na tela agora foi o Anderson que pescou, ou sei lá se foi a Magda que pescou e o Anderson tirou foto. Não, isso né? eu não faço, isso eu não faço. E esse que tá aparecendo na tela aqui agora é um peixe que a Magda pescou lá no Amazonas. E agora vai aparecer, é claro, papai aqui no Amazonas também, o meu peixinho lá, né? Mas entrem lá no perfil do Anderson para tirar dúvidas, para ver peixes, sim, que eu tenho certeza que ele vai responder. Com certeza. Robson? Também estou à disposição, trabalho na SG Sistemas, procurar nas mídias sociais, aí, Facebook, Instagram, entrar em contato conosco lá, nós estamos dispostos a ajudar vocês. Show de bola. E para me achar lá nas redes sociais, no Instagram, é @RogerToshi. E tem o Insta da SG também, que é @SG_Sistemas. YouTube, LinkedIn, que mais, Felipe? Facebook. É isso aí. Eu tô no TikTok também. Agora sou TikToker. No TikTok eu tô postando dicas de livros, pessoal. Eu peguei um gosto muito bacana pela leitura, então eu tô lendo bastante livro e lá eu dou algumas dicas de livros no TikTok. Também Roger Toshi. Legal. Beleza? Muito obrigado. Espero que
a gente possa um dia repetir um outro episódio sobre outro tema. Obrigado, pessoal. Quem sabe finanças de casais, né? Opa, show de bola. Valeu. Até o terceiro episódio, pessoal.